mercado de ônibus elétricos cresce todos os dias no Brasil. E atenta a isso, a Volkswagen oficializou que a produção de seu chassi de ônibus elétrico começa ainda este ano. Sidney Piva consegue vitória na justiça e leilão da Itapemirim é suspenso. E você vai ver também. JBL deixa de operar linha internacional. Crise no transporte intermunicipal paulista deixa passageiros sem transporte. E ainda, fabricante de ônibus de Taiwan vai ter fábrica de ônibus elétricos no Paraguai. O Jornal do Ônibus está no ar. Olá, boa noite para você. O ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, atendeu parcialmente um pedido da Piva Consulting, empresa criada por Sidney Piva de Jesus, e suspendeu provisoriamente os efeitos do leilão de bens móveis, ônibus, veículos, equipamentos, materiais e imóveis da falência do grupo Itapemirim, cuja terceira data de lances foi finalizada no último dia 6 de março. Isso não significa necessariamente o cancelamento do leilão. Também não significa que as pessoas que já realizaram compras nos leilões não tenham direito ao uso dos bens. A decisão é liminar, ou seja, provisória, até a apuração das alegações do empresário. Piva tinha como intenção reverter a falência e alegou que a decretação ocorreu sem o aval dos credores por meio de assembleia. Esse pedido não foi atendido. Outro aspecto alegado por Piva é que os valores arrecadados foram bem inferiores aos de avaliação, e cita como um dos exemplos o complexo rodoviário de Cachoeiro de Itapemirim, cuja avaliação inicial foi de 118 milhões de reais, mas acabou sendo arrematado por apenas 56 milhões de reais. O STJ também não acatou essa argumentação, mas determinou a suspensão do resultado do leilão de forma provisória, até o julgamento final do recurso especial, que deve de fato analisar os valores dos bens de forma individual e a viabilidade da falência. Em resposta a essa decisão, a EXM Partners, que administra a falência da Itapemirim, informou que a falência era a única saída para a empresa, devido à situação que a companhia ficou graças à gestão Piva. A EXM aponta também a necessidade do leilão ser válido mais uma vez. A JBL Turismo desistiu de operar a linha internacional entre o Rio de Janeiro e Lima, no Peru. Pela decisão SUPA 121 da NTT, a agência atendeu o pedido da JBL, protocolando e formalizando sua desistência. A agência cita que a licença originária, que autoriza a operação, não havia sido expedida para a empresa. A rota estava homologada para a JBL desde o ano de 2019. Porém, é importante ressaltar: as operações internacionais da empresa, ligando o Brasil até a Argentina e o Chile, as linhas interestaduais no Brasil e no Chile, e os fretamentos no Rio Grande do Sul, seguem normalmente em operação. Na Bahia, a Rota Transportes iniciou o processo de repintura dos carros que pertenciam à aviação Camurugipe. Importante lembrar, as operações da Camurugipe foram adquiridas pela Rota na virada do ano. O transporte intermunicipal paulista vive uma crise tremenda. Na região de São José do Rio Preto, 3 linhas, sendo uma suburbana e 2 rodoviárias, operadas pela Transrápido São Francisco, ficaram sem atendimento. No fim das contas, quem realmente é mais afetado é a população, que fica mais uma vez sem transporte coletivo. As linhas aparecem aqui na tela: São José do Rio Preto Cosmorana, São José do Rio Preto Palestina via Duplo Céu e a São José do Rio Preto até Cardoso. Já a Transportes Coletivos Célico apresentou desistência em 5 linhas, 3 rodoviárias e 2 suburbanas, sendo elas Atanabi José Bonifácio, Araçatuba Planalto, Monte Aprazível Buritama, São José do Rio Preto Tupã
e a Neves Paulista José Bonifácio via Santa Luzia. Sendo assim, a Artesp abriu um chamamento público para empresas devidamente interessadas, regulares e cadastradas no sistema da agência. As manifestações podem ser enviadas para o e-mail tc4@artesp.sp.gov.br. A Artesp considera esse serviço como essencial e não permite a paralisação dos mesmos. Para garantir a continuidade dos serviços, a agência abre esses procedimentos para companhias devidamente interessadas, para operarem no prazo mínimo emergencial de 180 dias. Esse prazo pode ser prorrogado por um período igual. Já a aviação Danúbio Azul deixou de operar a linha Cássia dos Coqueiros Cajuru. As manifestações, neste caso, podem ser enviadas para o e-mail tc1@artesp.sp.gov.br. A Justiça do Acre determinou que o governo do estado chame novas empresas de ônibus para operar em linhas rodoviárias intermunicipais de forma emergencial, para firmar contratos com maior tempo de duração e exigências para as empresas. A AGEAC, a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, pode ser multada em até R$200 mil caso não cumpra as determinações. Ainda hoje no Jornal do Ônibus, Volkswagen anuncia início da produção de seu chassi elétrico e veja a seguir as notícias que estão em manchete no mundo rodoviário. Eu faço essa pausa fazendo um convite para você. Acontece no próximo dia 23 de março, um sábado, a Expo Minis, exposição de miniaturas de ônibus na garagem do Expresso Redenção, em Taubaté, no estado de São Paulo. O evento vai ser das 10 da manhã às 4 horas da tarde. O objetivo é reunir admiradores do setor de transportes e contar a história do transporte rodoviário por meio de miniaturas. Haverá também um passeio pelo Museu Monteiro Lobato, o sítio do Pica-Pau Amarelo. A garagem da Redenção fica na Travessa Margarida, número 200, no bairro Esteio. A entrada é franca. Para quem está na capital paulista ou na Grande São Paulo e quer ir para o evento, vai poder embarcar no monobloco Mercedes-Benz O370 RSD. O veículo, que foi restaurado, partirá às 7 da manhã da Rua Voluntários da Pátria, número 421, perto da Unisantana e da Estação Portuguesa Tietê, da linha azul do metrô. A passagem custa R$ 65 e as vagas são limitadas. Mais informações da viagem com um dos organizadores do evento, o Marcos Galese, pelo WhatsApp DDD 11 94903 5009. O JO volta em instantes. O governo do estado do Rio de Janeiro, por meio do DETRO, promoveu nesta semana, nos dias 12 e 13, o primeiro Fórum RJ Eletromobilidade, trazendo discussões em relação ao transporte coletivo, com foco na eletrificação do setor e na sustentabilidade. Várias fabricantes, montadoras, empresas e entidades do setor estiveram presentes. Em Teresópolis, a passagem vai subir no próximo domingo para R$ 5,30. Em São Paulo, a licitação do transporte coletivo de Votorantim teve apenas uma empresa interessada, a Votorantim SA Transporte Inteligente. Em fevereiro, a Terra Autoviação apresentou um recurso para impugnar o edital, o que foi negado pela Justiça. Na capital, motoristas da Gatusa foram impedidos por sindicalistas na manhã de ontem de saírem das garagens. Segundo o Sindimotoristas, a paralisação ocorreu por conta das más condições de segurança e trabalho na garagem da empresa. A operação dos ônibus foi liberada logo em seguida. Em Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou o atendimento da linha 336, Vila Bernadette, Hospital Eduardo Menezes. A ampliação ocorreu no bairro Barreiro. Em Goiás, a Agência Goiana de Regulação colocou em operação 26 novas linhas de ônibus intermunicipais no estado. A habilitação das empresas vai ser feita por chamamento público. Todas as regiões vão ser atendidas.
A Prefeitura de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, vai implementar o programa Tarifa Zero no transporte coletivo. O governo de Pernambuco iniciou os testes com ônibus movido a GNV na região metropolitana do Recife. A operação do ônibus está acontecendo na linha 1070, TI Pelópidas, TI PE15 Parador. A Prefeitura de Gurupi, no Tocantins, apresentou a frota do novo sistema de transporte coletivo municipal, que circulará nos próximos 2 meses com tarifa zero. A Marco Polo conquistou 3 prêmios da pesquisa Marcas de Quem Decide 2024, do Jornal do Comércio, que celebra a sua 26ª edição. A Marco Polo foi líder na categoria Fábrica de Ônibus e destaque como marca gaúcha inovadora e grande marca gaúcha do ano. Já a Volare também foi um dos destaques desse prêmio. O empreendedor e especialista em transporte, Hugo Eugênio Fleck, presidente do Grupo Ouro e Prata, recebeu a medalha JK no grau oficial, dada pela Confederação Nacional do Transporte, a personalidades que se destacam pela prestação de serviços relevantes ao setor de transportes. O Grupo JCA informou que as vendas de passagens de ônibus pelo WhatsApp cresceu 300% neste ano. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de confirmar que dará início à produção de seu ônibus elétrico ainda em 2024. O modelo chamado de E-Volksbus está em desenvolvimento no Centro Mundial de Engenharia da VWCO, em Resende, no Rio de Janeiro, e se vale de todo o conhecimento acumulado pela empresa nos 5 anos de experiência com o primeiro caminhão elétrico feito 100% no Brasil, o E-Delivery. Os 2 veículos, inclusive, têm tecnologias e componentes compartilhados para fazer frente às condições severas de operação do país. A confirmação ocorreu no Fórum RJ Eletromobilidade, organizado pelo DETRO, em parceria com a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, a CETRAN. O vice-presidente de engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Rodrigo Chaves, afirmou que a fabricante está dando mais um passo para a eletromobilidade no transporte urbano. Depois de acumularmos quilometragens suficientes em testes com o chassi elétrico da VWCO e também com o primeiro caminhão elétrico desenvolvido no país, daremos início à produção no 2º semestre de 2024 do nosso ônibus. Esta será uma etapa importante para a adaptação do produto na linha de produção. Importante lembrar que o E-Volksbus iniciou seus primeiros testes em maio do ano passado, em linha com as tendências que despontam no cenário automotivo para o transporte de passageiros. O modelo apresentado no evento tem capacidade de 22 toneladas e uma autonomia de até 250 km, com um sistema de carregamento voltado ao período noturno para maximizar a produtividade. Além disso, o E-Volksbus vem equipado com um sistema de frenagem regenerativa, que melhora a autonomia da bateria e reduz o desgaste dos freios do veículo. O ônibus vem equipado também com um sistema EcoDrive Mode, que ajusta o consumo de energia do veículo. Outro diferencial é que ele tem proteção contra inundação, adequando o produto às realidades de operação do Brasil. Ele também vem equipado com um sistema de ajoelhamento para maior acessibilidade dos passageiros e a suspensão pneumática integral. Ainda na fase protótipo, o modelo utiliza a solução exclusiva de arquitetura modular para a construção de veículos elétricos, podendo produzir desde um micro-ônibus de 9 metros até um superarticulado de 23 metros. A configuração foi concebida pela engenharia da Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil, que agiliza a adaptação para diferentes plataformas de caminhões e ônibus da Volkswagen. A configuração permite dividir o veículo em 3 módulos principais: módulo frontal, módulo central e o módulo traseiro. Muito bom, hein? Bacana demais esse chassi da Volkswagen. E esperamos, que esse novo chassi venda bastante.
o reajuste zero das passagens de ônibus e até mesmo a unificação dos anéis tarifários pelo menor valor não foram suficientes para melhorar o sistema de transporte coletivo da região metropolitana do Recife. A crise no setor continua e só se agrava. Na semana passada, uma das 8 empresas do sistema entregou suas linhas que operam no Grande Recife e solicitou a unificação e permuta de outras. Nessa história, como sempre, o maior afetado é o passageiro. O pedido foi feito oficialmente ao governo de Pernambuco, pela empresa Expresso Veracruz, uma das operadoras que vem dando sinais de dificuldades operacionais e financeiras há bastante tempo, e inclusive com recordes de reclamações dos passageiros que a utilizam. No documento, a empresa pede para devolver ao Estado a operação de 9 linhas na área sul do Recife, em Jaboatão dos Guararapes, no Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca. E mais, pede a unificação de 2 linhas, o compartilhamento e a permuta de outras 5 linhas. A Veracruz alega que, apesar de ter vencido o processo licitatório do lote 4, da licitação realizada ainda em 2014 e revogada pelo governo em 2019, 10 anos depois, a situação ficou impraticável. 66% dos passageiros da empresa usam a passagem integrada. A Veracruz explica que desde a implantação da linha sul do metrô e dos terminais integrados, a empresa acumula um déficit, acarretando no desequilíbrio econômico-financeiro da operação. A Veracruz afirma ainda que a empresa São Judas Tadeu agravou a crise, ao ser contemplada com diversas linhas na região de Jaboatão dos Guararapes, área de atuação da empresa. No documento, a Veracruz dá voz a um temor vivido por todo o setor, especialmente entre as permissionárias, de que para cobrir a decisão política de não aumentar a tarifa e excluir o Anel B, o governo volte a comprometer o repasse de subsídios às empresas, principalmente as que não têm contrato, e que são a maioria. Somente em 2023, o CTM passou a remunerar as empresas pelos custos, mas mesmo assim com atrasos nos repasses das receitas, que chegarão a durar 180 dias, diz a Veracruz. Para driblar esse problema financeiro das empresas, o Estado decidiu que vai aumentar o subsídio público, que vem transferindo para o sistema, desde que a licitação de linhas de ônibus foi parcialmente realizada e que em 2023 chegou a 250 milhões de reais. Agora as notícias internacionais. O Paraguai deverá ter uma fábrica de ônibus elétricos nos próximos anos. As conversas entre o governo da região e a fabricante taiwanesa Master Transportation Bus Manufacturing. A primeira reunião formal entre as partes foi no dia 22 de fevereiro. De lá para cá, os diálogos continuam. O local da fábrica ainda não foi definido, mas se sabe que vai ser em Cidade do Leste, perto da fronteira com o Brasil e com a Argentina. Os investimentos devem passar de 30 milhões de dólares. Mais de 2.000 empregos entre diretos e indiretos vão ser gerados. O foco é investir no Paraguai e em países da nossa região. São Paulo está na mira dessa fabricante de Taiwan. Bora pro nosso sim ou não de hoje. Você acredita que o novo chassi elétrico da Volkswagen vai fazer sucesso? Sim ou não? Fale aqui nos comentários e responda a nossa enquete na aba Comunidade. Assim nós terminamos mais esta edição do Jornal do Ônibus, agradecendo a você pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, claro, ative as notificações. Fique ligado na programação de nossos 2 canais. Uma ótima noite para você e a gente volta a se ver amanhã. Até lá. Valeu, pessoal. Informação, busologia e variedades.
Tudo isso você confere no próximo domingo no Busão Bom Demais, só aqui no canal Próxima Parada.